uma derrota. A NTT perde novamente na justiça e arrendamento de linhas da Itapemirim pela Suzantur continua. Crise no Acre. Transacreana pode demitir mais de 100 funcionários por determinação da Justiça do Estado. E você vai ver também. Passageiros utilizando ônibus aos domingos em São Paulo cresce 31% com tarifa zero. BRT Transbrasil ganha nova linha neste sábado. Detro realiza mudanças de empresas no Rio de Janeiro. E ainda, as vagas de emprego disponíveis no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite. O presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Heraldo de Oliveira Silva, negou o recurso especial movido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que queria cancelar o arrendamento de linhas rodoviárias para a Suzantur, empresa que opera por meio de arrendamento as linhas que eram de responsabilidade das viações Itapemirim e Caiçara. O magistrado destacou que a decisão da primeira instância da Justiça Paulista, pela falência do grupo Itapemirim, e que permitiu o arrendamento por 2 anos à Suzantur, foi baseada em vários fundamentos legais. O magistrado, ainda em seu despacho, diz que o recurso movido pela NTT não tem condições de ser admitido. Segundo ele, o recurso não reúne condições de admissibilidade. O desembargador destacou também que se a NTT mover embargo de declaração para mudar a decisão, não vai ser atendida, porque esse instrumento jurídico é para esclarecimentos de decisões e não para mudá-las. Esse pedido de cancelamento de linhas da NTT foi reaberto após a agência entrar com recurso especial, pedindo o cancelamento das operações e pedindo para que a questão fosse julgada no STJ, Superior Tribunal de Justiça. O pedido da agência, caso fosse aceito, culminaria no fim das operações arrendadas de linhas pela Suzantur. É justamente essa mesma consequência que haveria caso a Justiça atendesse o pedido do ex-proprietário da Itapemirim, Sidney Piva de Jesus, no STJ. Se a falência for revogada, o arrendamento também será, uma vez que ambos fazem parte da mesma decisão. Ocorre que em pouco mais de 1 ano de operação, a Suzantur já colocou em circulação cerca de 50 linhas, emprega em torno de 600 pessoas, adquiriu mais de 150 ônibus e transportou 400 mil passageiros aproximadamente. O arrendamento por 2 anos das operações e também das estruturas foi uma das formas encontradas pela Justiça para obter parte dos recursos que os credores têm direito. Foram diferentes propostas de arrendamento, mas a Justiça entendeu que a oferta da transportadora turística Suzano, Suzantur, foi a mais vantajosa. Outra empresa que apresentou proposta foi a Aviação Garcia do Paraná, mas foi negada e travou por meses uma longa e exaustiva batalha judicial. A Suzantur ofereceu 1,5% de repasse sobre a receita líquida para a massa falida do grupo Itapemirim, de todas as vendas das passagens, com uma garantia mínima mensal de R$200 mil. Ou seja, mesmo se não vendesse R$200 mil em passagens, todo mês este valor já estaria garantido na conta da massa falida. Vendendo mais, entraria o valor maior. A Aviação Garcia, por sua vez, ofereceu um percentual maior de repasse sobre essa receita líquida, 1,65%. Mas a empresa do Sul não apresentou nenhuma garantia de valor mínimo para repasse. O fato de a Suzantur ter oferecido um valor fixo, independentemente da arrecadação com as passagens, foi considerado diferencial para a Justiça. O arrendamento é por 2 anos, e a Suzantur, devido aos investimentos que fez, tem preferência no leilão de marca e de operações do grupo, e diz que pretende continuar com as linhas, mesmo depois do fim do arrendamento. O diretor-presidente da Transacreana, Fernando Lourenço,
revelou que uma decisão da segunda vara da Fazenda Pública de Rio Branco pode levar a empresa a demitir mais da metade de seus funcionários. A determinação judicial envolve a abertura de uma linha de ônibus entre a capital e Cruzeiro do Sul, excluindo trajetos considerados deficitários pela empresa. Mais cedo, na edição anterior do Jornal do Ônibus, eu informei para vocês uma decisão da juíza que autorizou a abertura de uma ação civil pública para garantir a concorrência de linhas intermunicipais no estado. Atualmente, a Transacriana emprega diretamente 110 pessoas e opera uma frota de 50 ônibus. Segundo Fernando, a decisão atende somente aos interesses de uma empresa de Goiânia, focada apenas na rota mais lucrativa, ignorando os trajetos menos rentáveis, como as linhas Rio Branco a Senador Guiomar, Bujari, Caquetá e Porto Acre. O diretor-presidente já destacou que a empresa já buscou soluções junto à AGEAC, a Agência Reguladora dos Serviços do Estado do Acre, argumentando que a exploração da linha para Cruzeiro do Sul deveria estar vinculada à participação nas linhas deficitárias. Ele ressaltou o compromisso assumido pela Transacriana em 2012, quando se responsabilizou por essas rotas, e posteriormente em 2016, quando firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e a AGEAC. Fernando enfatizou os investimentos significativos da Transacriana no estado, superando os 20 milhões de reais, financiados por diversos bancos. Ele expressou frustração com a situação, mencionando as dificuldades enfrentadas no setor rodoviário acreano e a falta de apoio para melhorias nas estradas. Desde 2010, segundo ele, nenhuma empresa rodoviária trouxe ônibus novos para operar no Acre e ressaltou os esforços da Transacriana para adaptar os veículos às condições adversas das estradas locais, evidenciando a falta de incentivo e reconhecimento por parte das autoridades. A decisão judicial representa um desafio adicional para a empresa, que busca manter seus serviços em meio a um cenário desafiador. A Transacriana espera por uma solução que leve em consideração não apenas os interesses comerciais, mas também o impacto social e econômico na região. O DETRO, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, determinou a substituição da empresa Viação Barra do Piraí pela Viação Progresso, na linha P415, Barão de Ju-Paraná, Barra do Piraí. As reclamações dos passageiros com relação à Viação Barra do Piraí, como falta de ônibus, descumprimento de horários e o péssimo estado de conservação da frota, foram os principais fatores para a suspensão da empresa. Isso porque o DETRO considera o serviço de transporte como essencial. A determinação passa a valer já neste sábado. Veja a seguir as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. O Jornal do Ônibus volta em instantes. Após uma longa batalha judicial, a Prefeitura de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi obrigada a subir a passagem de ônibus e determinou o novo valor, R$ 4,75. Em datas especiais, o usuário pagará apenas R$ 1,90. Nesse reajuste foi estipulado que o troco máximo para o passageiro vai ser de apenas R$ 20. A Prefeitura de Anápolis, em Goiás, enviou projetos de lei à Câmara Municipal que visa criar um vale-transporte social, garantindo transporte gratuito para pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregados e mulheres vítimas da violência. O pedido da Prefeitura contempla também a passagem de ônibus, que não deve subir neste ano. Em São Paulo, a Prefeitura de Dois Córregos vai fazer no próximo dia 1º de abril um pregão eletrônico para definir a nova empresa de transporte coletivo da cidade. O contrato vai ter validade de 12 meses. A cidade conta com transporte gratuito desde o ano de 2014. Atualmente, o serviço é prestado pela empresa Halley Transportes e Turismo. A nova companhia deverá ter uma frota de 4 ônibus, sendo desses 4, 3 operantes e 1 reserva.
Na capital, a tarifa zero aos domingos completou 3 meses de funcionamento. De lá para cá, o número de usuários cresceu 31%. No Rio de Janeiro começa neste sábado a operação de uma nova linha de ônibus no BRT Transbrasil. A linha 90 Paradora vai ligar o Fundão até o Terminal Gentileza. Desde quando se iniciou o processo de renovação de frota, Belo Horizonte já ganhou 648 novos ônibus. Em Santa Catarina, Chapecó ganhou uma nova linha de ônibus, a 25, que vai atender o bairro Desbravador e adjacências. Já a linha 4, Vila Real, passou por algumas mudanças e adequações no itinerário. A Iveco lançou um site para prefeituras de ônibus escolherem seus ônibus do programa Caminho da Escola. Lá podem ser encontradas informações em relação aos modelos oferecidos e também dados, fotos, fichas técnicas e prazos estimados de entrega pelo programa, e orienta as prefeituras a realizar a compra correta desses modelos. Há também um canal de contato direto com a Iveco para tirar dúvidas. O site da Iveco aparece aqui na tela. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Hora da gente falar de emprego aqui no JU. Começamos pela Paraíba. A Aviação Rio Tinto está com vagas abertas para mecânicos de manutenção de linha diesel e também auxiliares de manutenção também de linha diesel. Interessados, enviar o currículo para o e-mail selecãovrt@gmail.com. Já o Expresso São Luís, é a empresa que tem sede em Goiânia, abriu 50 vagas para motorista rodoviário. A empresa pede como requisitos CNHD ou E, ensino fundamental completo e curso atualizado de transporte coletivo de passageiros. A São Luís oferece salário de acordo com a convenção coletiva, horas de sobreaviso, que é a operação em dupla, ticket de alimentação, refeições em pontos de apoio, prêmio de R$ 500 por desempenho, seguro de vida, plano de saúde e convênio farmácia. Para quem ficou interessado, este aqui é o e-mail da empresa: rh.recrutamento@expressosaoluís.com.br. Você pode enviar também o currículo pelo WhatsApp DDD 62 99698 2495. Já a Satélite Norte também tem vagas abertas para motoristas de ônibus em Goiânia. A empresa pede como requisitos CNHD ou E, curso de transporte coletivo atualizado e experiência em viagens do segmento rodoviário. A Satélite Norte oferece como benefícios vale alimentação, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, salário compatível com o mercado e pagamento mensal com adiantamento. Além disso, a empresa oferece vagas também para auxiliar de plataforma, despachante de plataforma, analista de serviços de vendas, auxiliar de almoxarifado, auxiliar contábil fiscal, mecânico, auxiliar mecânico, auxiliar de serviços gerais e auxiliar de depósito. Todas essas vagas são para Goiânia também. Currículos no e-mail currículo@satelitenorte.com.br. E por fim, no Rio, a Transportes Paranapuã tem vagas abertas para motoristas de ônibus. A empresa destaca que está contratando profissionais entre 22 e 55 anos, com no mínimo 1 ano de experiência para motorista júnior e 3 anos de experiência para motorista sênior. A empresa oferece salário compatível com a função, vale alimentação, cartão rodoviário, cursos de desenvolvimento profissional e atendimento psicológico, fisioterápico, odontológico e nutricional. Currículos no e-mail rh@paranapuã.com.br. Quem quiser pode comparecer na sede da empresa, que fica na Estrada do Galeão, número 178, no Caucaia. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! Bora pro nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião,
A NTT tem direito de revogar o arrendamento da Itapemirim pela Suzantur. Nessa história, quem está certo? A NTT ou Suzantur? E por quê? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Assim nós terminamos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a você pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e, claro, ative as notificações. E fique ligado na programação de nossos 2 canais. O Próxima Parada, este aqui, e o Próxima Parada Busologia, que vai vir em breve com uma tonelada de conteúdos inéditos para vocês. Não perca, fique ligado. Uma ótima noite para você e a gente volta a se ver amanhã. Até lá. Valeu, pessoal. Renovações de frotas, as mais completas do YouTube. Mercado de urbanos, rodoviários, escolares, internacional e usados. Segunda, aqui no canal Próxima Parada.